Olá, Deus abençoe a todos, graça e paz. Quero desejar um Natal abençoado a todos, uma passagem de ano abençoado, né? Ainda é meio cedo, né? Hoje estamos na véspera da véspera do Natal, né? Mas que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma gloriosa. Eu quero falar um pouquinho sobre decisão, uma palavra que o Senhor tem nos dado. Uma palavra em que houve um episódio em que o profeta Elias estava diante de um povo que dizia que Baal era Deus e Elias dizia que o Senhor é Deus. E o povo estava dividido, as opiniões divididas, como hoje muitas vezes está a cabeça das pessoas, né? Elias disse em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 da palavra de Deus, que diz assim: Elias disse ao povo: por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos? Sem se decidirem por um deles? Até quando vamos ficar assim? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, sigam a Baal. E o povo, porém, não respondeu nada. Interessante. Elias disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos? Até quando vamos ficar na indecisão? Até quando vocês vão achar que podem agradar a Deus e a Baal, ao Senhor e a Mamon, como dizia Jesus, não é? Tem que decidir, tem que tomar uma decisão, não é? Ou cremos que Deus, o nosso Senhor, é o Criador dos céus e da terra, Ele é absoluto e Senhor de todas as coisas, né? Tá? Ou então nós podemos ficar entre dois caminhos divididos. Como podemos andar dividido? Ou haveremos de agradar a um e desagradar a outro, o que sempre acontece até hoje, né? Na mente de muitas pessoas, na mente quase de todos os cristãos dos tempos em que vivemos hoje em dia. A gente começa a ver pessoas viver situações de indecisão. Elias estava numa situação assim, né? Olha, até os melhores duvidaram, como João Batista, não é? Por exemplo, João Batista, ele chegou a duvidar, ele mandou 2 discípulos perguntar a Jesus se ele era o Messias ou haveriam de esperar um outro, não é? Na ocasião em que o profeta Elias, né, precisou fazer uma pergunta como essa: até quando vocês vão estar divididos, cocheando em dois pensamentos, andar em dois caminhos? Se Deus é Deus, o Senhor é Deus, sigam ao Senhor. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Não dá para ficar servindo os dois, não é? E Elias, ele só queria fazer com que aquele povo tomasse uma decisão, pudessem sair da dúvida, né? Concernente ao Deus verdadeiro. Se Baal é um Deus verdadeiro, ele que prove isso. E se Deus é o Deus verdadeiro, e se ele provar isso, vamos servir a Baal ou a Deus. Vamos parar de ficar entre dois pensamentos, não é? Então, hoje nós vivemos um tempo assim, tá? Um tempo em que, por falta de homens, como o profeta Elias, que hoje está cada vez mais raro, muitas pessoas estão se deixando levar pela opinião da maioria, estão deixando-se seduzir, não é? Nossa fé tem estado cada vez mais dividida. E infelizmente hoje em dia a fé tem data de validade. As pessoas creem até um ponto, depois param de crer. É complicado isso. Às vezes temos aceitado o mundo assim como o mundo está, da forma que o mundo se apresenta, dividido entre opiniões diversas, dividido entre interpretações diversas sobre Deus e o que a Bíblia diz a seu respeito. Hoje vivemos um tempo assim. A diferença é que esses homens do passado, tais como Elias, não eram homens, não é? A diferença é que não eram homens, tá? Que estavam lá para fazer o que eles queriam, mas estavam ali para fazer história. Estavam ali para escrever uma história, deixar um legado. Eles não tinham a Bíblia Sagrada em suas mãos.
Eles eram realmente o livro que estava sendo escrito. Eles não tinham a Bíblia Sagrada em suas mãos como temos hoje a Bíblia nas nossas mãos, os Evangelhos em nossas mãos, o Velho Testamento, o Novo Testamento. A única base de sustentação da fé deles, das suas próprias fé, da fé deles em Deus, eram as suas próprias experiências. O que eles experimentavam de Deus, na verdade. O que eles experimentavam, né, sobre Deus. Não eram baseados naquilo que eles leram a respeito, mas a própria vida deles era, na verdade, a história que estava sendo escrita, né? É uma história viva, uma vida viva, né? Eles preferiam morrer do que não crer nesse Deus a quem a ele se manifestava. Eles preferiam morrer do que negar suas convicções, do que negar a sua fé. Era experimental a experiência com Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente sabe que eles foram lançados na fornalha 7 vezes mais aquecidas do que de costume, porque eles se negaram a se dobrar diante de uma estátua que o rei mandou fazer. Daniel se negou a obedecer o rei Dário e orou, continuou orando 3 vezes por dia. E Elias se negou a continuar naquela confusão. Você sabe a história. Ele fez 2 altares. Vamos fazer 2 altares. Um para o Senhor, o meu Deus, e um para Baal. E vocês, baunitas, vão clamar até o meio-dia. Se Baal responder, nós vamos seguir Baal. Mas se eles não responderem, aí eu vou clamar o meu Deus. E se ele responder, vamos seguir ao Senhor. Mas não vamos ficar cocheando em 2 pensamentos. A Bíblia diz que colocaram 2 bezerros, 2 altares, e os baunitas clamaram até meio-dia, se cortaram com cacos e lancetas, e saltaram sobre os altares, clamaram por Baal, e Elias caçoavam dele, de certa forma, debochava, dizendo, cadê Baal? Eles gritam, grita mais alto, quem sabe ele está viajando. E Baal não respondeu. Foi quando foi a vez de Elias ao meio-dia, todos conhecem essa passagem, que ele fala com Deus, mas antes ele arrumou o bezerro, cortou em 4 pedaços, ornamentou ali com 12 pedras, segundo a simbologia de 12 tribos de Israel. Mandou derramar água sobre aquele altar que estava a lenha embaixo, e ali estavam as pedras em volta, ornamentando, e aquele bezerro rachado, agora cortado em pedaços, estava sujo porque os baunitas subiram até meio-dia, chegaram a subir até no altar do Senhor, onde foi feito para o Senhor aquela oferta. E a água lavou ali aquela oferta, mas encharcou de água a lenha, encharcou de água também o bezerro e as pedras, a ponto de fazerem um rego em volta e a água empoçar. Aí Elias pede e clama ao seu Deus, e pastor ele clamar, e o fogo de Deus desceu e consumiu aquele altar, lambeu a lenha, queimou a lenha, consumiu a lenha e fez das pedras cinza. Aí provou-se que só o Senhor é Deus. E às vezes nós temos medo de dar a cara a tapa ou oferecer nossas vidas em testemunho ou testemunhas vivas de Deus. E aceitamos o mundo como ele está, dividido entre opiniões e diversas opiniões sobre Deus, o que a Bíblia diz através do sobre Deus, não é? Mas esses homens não, a única base de sustentação deles era a experiência que eles tinham a respeito de Deus. Eles tinham uma vida viva sobre o seu Deus vivo, né? Eles preferiam morrer do que continuar aceitando afronta contra Deus, porque eles não perdiam suas convicções. E a gente fala aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente fala de Daniel, a gente fala de Elias, a gente fala de outros homens, e Noé também foi um grande homem. Homem que realmente, inspirado por Deus, obedeceu à voz de Deus em sua consciência, mesmo contra todas as coisas e contra todas as probabilidades. Noé obedeceu a Deus e construiu a arca, para que salvasse daquela vasta população apenas 8 tripulantes. A gente sabe da chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão. E Deus diz, sai do meio da sua parentela, sai do lugar de conforto e vai para um lugar que eu hei de te enviar. Olha que interessante. Ou seja, sai andando, Abraão, sai andando. Depois eu te mostro aonde eu quero que você vá, aonde eu vou te mostrar, eu vou no caminho, eu te mostro.
E a Bíblia diz que Abraão saiu. O cara morreu procurando o lugar, baseado sua fé numa santa esperança, numa bendita esperança. Tanto que jamais voltou para a casa dos seus pais, como nós poderíamos duvidar, não é? Muitos de nós voltamos atrás no que dizemos, sobre o que com convicção hoje sustentamos através da palavra de Deus. Quantos voltam atrás? Mas Abraão não. Ele manteve sua esperança, sua fé no Senhor Deus e jamais voltou para a casa dos seus pais. Talvez, como qualquer outro, dissesse: Deus não falou comigo, porque até hoje não encontrei a terra prometida. Porque mesmo sendo peregrinos, né? Peregrinos em terras estranhas, ele se sentia em casa por causa da presença de Deus, não é? Mesmo vivendo como nômades, como ciganos, como nômades, habitando em barracas, em tendas armadas, um dia aqui, outro dia lá, não é? Por causa do ide de Deus, por causa Deus tira Abraão da situação de conforto, da zona de conforto, e coloca ele numa situação para procurar a terra prometida. Mas nesse processo em que Abraão vive, ele teve experiências fantásticas, que jamais ele experimentaria se ficasse na zona de conforto, entre suas parentelas, na casa de seus pais. E assim acontece conosco. Amados, às vezes nós ficamos tão focados no nosso objetivo, no objetivozinho daquilo que a gente acha que é mais importante para nossas vidas. Pensamos ser mais importante, pensamos ser o que Deus quer que façamos, né? Que na verdade, querido, mas tudo que Deus planejou, tudo que Deus quer para nós é o processo. O que Deus queria de Abraão não era que ele chegasse antes na terra prometida, mas é o processo de procura, a busca, o caminho que ele ia percorrer, a busca que vamos trilhar para chegarmos lá. Às vezes o caminho para chegar até lá é mais importante do que o chegar lá. E nós desprezamos o caminho, desprezamos a busca, desprezamos esse tempo de experiência que Deus nos permite passar pelo deserto. Não é? Às vezes Deus levanta Moisés só para fazer o que Moisés foi levantado para fazer, tirar o povo do Egito. Mas no processo Deus levanta Josué para continuar a levar o projeto de Deus até a terra prometida. E esse processo entre a terra prometida, entre o Egito, esse processo que nós passamos nas nossas vidas, como Moisés foi levantado exatamente para fazer o que Deus levantou ele para fazer. E Josué foi levantado para continuar o projeto até o alvo que foi determinado por Deus. Entenda bem que Deus às vezes faz isso. Eu, quando comecei o meu ministério, por assim dizer, ainda era bem jovem, eu pensava que tudo se realizaria em mim. Eu achava que tudo se realizaria em mim. Eu achava que eu seria um grande, famoso pregador e que eu ia voar de jatinho particular e tudo seria moleza e tudo vai ser fácil e tudo é mole e tudo vai ser, parece. Amados, criei denominações, fundei departamentos, criei algumas bandas musicais, não é? Fiz parte de algumas com até alguma relevância, né? Com nomes, né? Com alguma expressão no mundo gospel, né? Com algum sucesso. Compus algumas canções, viajei por algumas cidades e estados dentro do Brasil, deixei igrejas, deixei a semente da palavra de Deus plantada em todos os lugares. O tempo foi passando até que eu entendi o que realmente Deus queria, que desde o início tudo que Deus mais queria de mim era capturar a minha alma, era ganhar a minha alma. Como o próprio Jesus nos ensina, por perseverar, por haver perseverado, perseverai-vos em ganhar as vossas almas. Por causa da vossa perseverança ganhareis as vossas almas.
Nós precisamos entender que nossas almas é mais importante para Deus do que a obra que nós achamos que fazemos para Ele. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma. Jesus dizia, o que o homem daria em troco de sua própria alma? O rico queria dar tudo, mas não tinha mais. Chega uma hora que Deus não se corrompe, não é? Eu acabei entendendo que esse processo de achar que estava fazendo a velha e boa obra de Deus, foi um processo necessário. Era Deus que estava fazendo uma obra em mim, em meu coração, em minha vida. No processo era Deus que estava trabalhando em mim. E eu achava que estava fazendo a obra de Deus, mas Deus estava trabalhando em mim, fazendo uma obra em mim. Deus está trabalhando em mim até hoje, gerando um caráter que só Ele sabe como, onde e porquê. Cada um lhe trata de um jeito. Hoje eu tenho aprendido, sabe, a pensar com mais maturidade de que Deus, tá? Se Ele operar, ninguém pode impedir o seu agir. Mas se Ele não operar, eu não posso, né, fazer nada. Se Deus não operar, eu posso ter todos os meios, todos os artifícios humanos, recursos desse mundo, desse sistema bestial. Se Deus não operar, não adianta nada. Eu já fui em igreja na capital paulista, que Deus não estava lá, que Deus não estava presente. Eram mansão, que pelo gabarito, pelo que era, poderíamos classificar como, nem dava para dar 5 estrelas só. Quem montou essas mansões, que era chamado de igrejas, não sei se ainda tem, a pessoa só podia ser multimilionária. A estrutura, né, mostrava que seria difícil rotular de 5 estrelas, seria muito mais do que isso, não é? Uma mansão com todo o conforto que seria até difícil rotular como 5 estrelas. Meus amados, como diz Apocalipse, Laodiceia é o perfil não só dos templos de hoje, não só dos templos faraônicos de hoje, mas também a forma de pensar, a cultura que muitas vezes os cristãos estão se submetendo, a forma de pensar da igreja, que se diz noiva de Cristo, que está cada vez mais semelhante à Laodiceia de Apocalipse, quando o Senhor diz que assim está ao anjo que está na igreja de Laodiceia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês dizem que ricos são, de nada têm falta. Vocês falam que estão vestidos com a melhor roupa, mas eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, vestes para que cubra a vergonha da sua nudez, colírio para que veja a sua vergonha. É interessante que o Senhor está falando de algo que é uma fotografia profética dos dias em que estamos vivendo na igreja atual. Enquanto estivermos mais preocupados com sermos zeladores e aquários do que zelar pelos peixes, não vamos cumprir o propósito do Ide de Cristo. Amados, eu não estou com isso querendo desprezar, sabe, ou dar menos importância aos grandes templos. Sei que Deus pode ter levantado aqueles que irão cuidar, não é, dos aquários da vida, e que pode também serem necessários até certo ponto, porque tem gente que não se converteria se não fossem os templos. Mas apesar dessa também não ser mais a minha prioridade, porque cheguei a uma maturidade que não é mais a minha prioridade. Mas como eu já havia te dito antes nessa palavra, Deus levanta Moisés para a finalidade de levantar Moisés para fazer aquilo que Moisés foi levantado para fazer, tirar o povo do Egito. Mas levanta nesse caminhar, nesse interino, nesse projeto, nessa caminhada, ele levanta Josué para outra finalidade diferente, mas que faz parte do mesmo projeto de salvação de Deus. Hoje eu penso que nós estamos perdendo muito tempo e valiosíssimos tempo, não é? Enquanto o espírito do anticristo já opera entre nós e tem enganado a muitos.
Estamos perdendo tempo, né? Há muito poucos dias atrás, se reuniram líderes de 3 das maiores religiões do mundo, da face da terra, para se fundirem em uma só religião. O líder do catolicismo, o Papa, o líder, né, do islamismo e o líder do judaísmo, para fundirem numa só religião, né? Eles querem que essa chamada única religião, que tem o intuito de se desclassificar Jesus como Salvador, já que não aceitam a cruz de Cristo como símbolo, como diz Paulo, porque a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas nós que somos salvos, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que eles não aceitam a cruz como símbolo? Porque esse símbolo fere a crença do islamismo, do judaísmo, mas Jesus Cristo é o nosso Salvador e eles negam isso. Enquanto o anticristo se prepara, ou prepara o seu caminho através dos líderes religiosos mais respeitados e renomados do mundo, nós que somos chamados a noiva de Cristo, filhos de Deus, nós que somos chamados pela palavra de Deus, a Bíblia, a noiva de Cristo, estamos totalmente divididos, não é? E com a mente cauterizada por um sistema bestial, um sistema que a besta já instalou, e digo mais, às vezes estamos divididos até como igreja local. Há uma divisão até dentro de uma igreja, por menor que ela seja, há pessoas com crenças diferentes, com visões diferentes acerca do reino de Deus, na mesma denominação, seja ela com 20, 30 membros, já é uma divisão muito grande, a ponto dos irmãos não querer falar a mesma linguagem. Agora a gente vê o mundo globalizado, as pessoas se unindo, o mal se unindo e se fortalecendo uns com os outros, se falando a mesma língua e a igreja dividida. Alguém ao ouvir eu declarar, fazer essas declarações, essas coisas, pode até dizer, esse cara está louco, isso daí está ficando louco, ficou louco esse aí. Mas a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. A palavra de Deus não muda, apesar de Deus ser amor, Ele também é justiça. Chegará o dia que Ele volta para colher aquilo que Ele semeou. Na verdade, o processo da verdadeira salvação que está sendo operado nos filhos de Deus é um processo progressivo. E todos os dias Deus tem nos chamado para a verdadeira e a bendita esperança. Não podemos adorar a 2 senhores, porque haveremos de agradar a um, desagradar a outro. Ou servimos ao único Deus, Criador dos céus e da terra, não é? Ou Mamon, ou Baal, ou as riquezas. Não podemos ficar com os dois. Não podemos servir a 2 senhores, não é? E temos que parar de cochear entre 2 pensamentos, renovar a nossa mente, transformai-vos pela renovação do Espírito, da palavra de Deus, transformando o entendimento. Como diz Paulo em Romanos, não vos conformeis com esse século, não ande conforme esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, na vossa mente, transforme a sua mente. Se o Senhor é Deus, sirvamos ao Senhor. Agora, se escolhemos as riquezas, Mamon, Baal, então sirva a Baal. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve o mal, a riqueza, o mundo, esse governo bestial. Como Jesus disse, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dá glória a Deus, honra ao Deus que criou todas as coisas, ao lugar devido que Ele é realmente de direito, porque Ele é fidedigno, poderoso, grande eu sou, não há outro além do Senhor. Deus seja louvado acima de todos os deuses, Deus seja adorado acima de todos os outros, porque nós sabemos que no final teremos que prestar conta ao Deus vivo que criou todas as coisas, os céus e a terra. Os nossos antepassados, os homens, os patriarcas e os homens do Velho Testamento,
experimentavam a presença de Deus e tinham uma experiência com o Senhor. E isso dava plena convicção da fé que eles professavam diante de Deus. Eles preferiam morrer do que negar a convicção do seu chamado. E Deus tem falado sério e firmemente conosco acerca disso. A igreja está dividida, as pessoas estão divididas. Às vezes as casas estão divididas, o próprio lar está dividido. Como é que vai subsistir diante de umas investidas tão acirradas que o inimigo e o governo da besta está investindo contra os chamados santos dos últimos dias, os santos da terra de hoje, aqueles que dizem ser igreja, aqueles que dizem ser noiva de Cristo? Que essa palavra faça com que tenhamos uma reflexão sobre o assunto. E que se estivermos cocheando entre dois pensamentos, já estamos deixando com que as influências do mundo bestial, porque o espírito do anticristo já está entre nós desde os tempos de Pedro, João, desde os tempos dos apóstolos. E o espírito da iniquidade já opera entre nós há muitos anos. E o diabo tem feito tudo para se enganar até, se possível, os escolhidos. E nós não podemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina, mas temos que nos manter firmes na posição que é a palavra de Deus. Porque por mais que nós não somos merecedores e somos errôneos, temos falha sim, mas Deus sempre nos chama para um conserto, sempre nos chama para vir à sua presença e argumentarmos. Vinde arguime, vinde arrazoeis, vinde e pense, vinde e pensais, pense, arrazoe, arrazoar. Arrazoar é pensar. E vinde e argumente-se com Deus. Arguime, fale com Deus. Não importa se os seus pecados sejam negros, se tornarão mais alvo do que a neve, se tornarão mais alvo. Se forem vermelho como a escarlata, se tornarão mais branco do que a neve. Não é? Isso a palavra de Deus nos diz, e isso a palavra de Deus confirma, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todos os pecados. Que essa palavra fique no teu coração. Eu quero orar com vocês nesse momento. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, chegamos a um momento, Senhor. Chegamos a um momento em que é necessário olharmos para frente e para o alto onde o Senhor está. Chegamos a um momento, Senhor, que não há lugar mais para distrairmos e para cochearmos em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, temos que crer que o Senhor é Deus. E a tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará a buscar a sua igreja. E nós estamos aqui para fazer aquilo que estamos aqui para fazer, meu Deus. E eu clamo a tua presença, clamo pela tua misericórdia nesse dia de hoje, pedindo que o Senhor venhas alcançar esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã, que está hoje, Senhor, nessa live nos vendo, para que o Senhor venha alcançar suas famílias. Se porventura estão vivendo, cocheando em dois pensamentos, estão vivendo e cocheando em dois pensamentos, estão divididos em seus corações, Deus, que haja um decídio, que haja uma decisão nesse momento, que venhamos optarmos e, Senhor, e decidir por andarmos e vivermos para o Senhor, que venhamos viver na experiência, no estado experimental, e não só um estado de contemplação religiosa, mas que venhamos, Senhor, a estarmos no estado experimental, e que venhamos ter experiências, Senhor, sinceras e vivas com o Senhor, para como os antepassados, como Elias, como Isaac, como Jacó, como Abraão, como os 3 amigos Daniel, o próprio Daniel, eram homens que experimentavam a tua presença e jamais confundia a tua voz. Que os teus filhos venham, Senhor, ouvir e seguir a tua voz. E que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar no sentido de que a cada dia a tua voz se torne mais presente em nossos corações. E que aqueles que são espirituais, que sabem discernirem o que é espiritual, porque só o homem natural, o homem carnal não discerne o que é espiritual. E nem o poderia, porque não é espiritual. Mas aqueles que são espirituais, Senhor, possam discernir a verdade da tua palavra, para que venhamos viver, ó Deus, debaixo das tuas potentes mãos,
Senhor, e mesmo que tenhamos que sair do nosso lugar de conforto, que venhamos entrar no lugar de confronto, mas, Senhor, sob a Tua palavra, como diz Pedro, sob a Tua palavra lançarei a minha rede. E que venhamos, Senhor, novamente repensarmos nossas vidas e projetos, e todos os nossos sonhos, que sejam, Senhor, gerados por Ti, e o meu sonho seja o Teu sonho, em nome de Jesus. Que a Tua palavra tenha falado com os Teus filhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos, fique na paz desse grande amor, um grande abraço, compartilhe esse vídeo, compartilhe, deixa aí seu likezinho, inscreva no canal, que Deus abençoe a todos vocês, e que Deus possa te dar um Natal abençoado, e um ano novo melhor ainda, que 2023 seja um ano de clareza na sua mente, não é? De um retorno, que todas as dúvidas, que tudo aquilo que te mantém dividido entre Deus, que disse que tudo nós podemos no seu nome, entre nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que tudo podemos, como diz Paulo, tudo posso, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Que essa palavra fique no teu, nos nossos corações, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz desse grande amor.